Bom, seria meio insano falar sobre orgasmo aqui sem tocar no ponto da masturbação. Como é que é isso, né? Assim, tipo, esse autodescobrimento, né, que todo mundo deveria ter, tanto homens quanto mulheres e tudo, e que vai passar pela cultura, né? Masturbação, por exemplo, é um negócio condenável aí pela religião, cria um monte de besteiras em relação a isso, e isso acaba dificultando demais a vida de determinadas pessoas. Por exemplo, quando a criança, né, seja de qualquer sexo, de qualquer gênero, vamos dizer assim, né? Ela está numa família religiosa, independente se é evangélico, se é católico, se é espírita, independente de qualquer coisa, cujos pais são mais fervorosos do ponto de vista ideológico em relação à religião, essa criança ela vai sofrer digamos assim, ataque. Exatamente. E isso, na sua opinião, pela sua experiência terapêutica e tal, não sei o quê, os dois lados, né? O resultado desse ataque e o quanto a masturbação bem praticada, da forma correta, pode auxiliar no, digamos assim, no livramento dessa pessoa do ponto de vista energético. Olha, a masturbação, ela é uma espécie de estágio, ela é importantíssima, ela é fundamental, porque é o autodescobrimento. Como é que você vai, por exemplo, delegar absolutamente para o outro a responsabilidade e a competência em te dar prazer, em te deixar satisfeito, Então, a gente precisa ter noções mínimas, né? Ou seja, essa dependência aí é maléfica. Sim, é maléfica e isso desgasta relacionamentos, né? Existem alguns homens e também algumas mulheres, porque tem homens também que falam assim, não, tô broxa porque ela não tá... Ai, meu Deus do céu. É raro, mas acontece. Os homens, eles costumam não delegar tanto isso para as mulheres quanto as mulheres para os homens, não, Léo. Essa mania de culpar os outros, ela é até muito comum, né? Infelizmente, ainda é muito comum, né? E é a base da neurose, né? Porque enquanto você não descobriu a sua responsabilidade e não assumiu, você vai continuar na neurose, você vai continuar na doideira, porque você não achou... Como é que você vai resolver um problema que você não tem nem consciência que ele existe? Porque você distorce e acha que é o outro. Não é. Sempre somos nós, fundamentalmente. É óbvio que os outros podem facilitar ou dificultar certas coisas. Claro. Mas quem bate o martelinho final ali é sempre a gente. Então a gente precisa se responsabilizar. O que é muito bom. Porque, então, nós que temos o poder na nossa mão, sobre nós, sobre a nossa vida, o nosso orgasmo, a nossa profissão e tudo mais. E isso é muito bom, porque quem mais do que nós mesmos é interessado em ser feliz, em ser satisfeito, em ser realizado, em ser saudável, né? Então, somos nós que cuidamos de nós. Eu acho, assim, que existe uma inteligência maior mesmo, que a tudo rege, que tem uma sabedoria fantástica, até provado por isso. Porque somos nós que temos poder sobre a nossa vida e não por acaso, é porque a gente é o maior interessado, né? Engraçado, né? Você está falando aí, eu dei uma viajada aqui quando você falou, tem uma inteligência superior que nos move e tal, que nos, né? Enfim, que nos ensina sem sala de aula, sem curso, sem nada. Aí eu fico imaginando o seguinte, né? Vamos imaginar então que essa força criativa, né, que eu chamo de amor, porque o amor é um negócio tão fantástico que quando você permite que ele, através de você, ele seja movimentado, quando ele atinge o seu próximo, ele vai fazer maravilhas, mesmo que você nem perceba o que está fazendo, né? Então, eu costumo dizer, uma pessoa acesa, né? Ela pode entrar em qualquer sala escura que todo mundo será iluminado por conta disso, né? Porque essa pessoa, de alguma maneira, descobriu como liberar, vou botar aqui entre aspas, mas com letra maiúscula, como liberar Deus para os outros. Exatamente. Né? Então, assim, eu fico imaginando isso e pensando nessas pessoas que passam a vida inteira em busca da felicidade plena
E por conta desse programa aqui, eu já posso afirmar, apesar disso não ser um estudo, não ter base e tal, mas tudo que está sendo dito aqui vem de muita experiência, muito dado, né, e tal. Eu posso dizer o seguinte: felicidade plena para pessoas que não conseguem orgasmo é impossível. Tá correto isso? Corretíssimo, porque é uma das dimensões da nossa vida, é a dimensão sexual, a dimensão do instinto. E olha só, a gente falando aqui dessa inteligência maior e do amor e de tudo mais, a vida chega por onde? A vida chega através do sexo. E é comum que na liberação do espermatozoide que vai fecundar o óvulo, tem o orgasmo para impulsionar. É como se, ao mesmo tempo como se fosse o prêmio por levar a vida adiante e a motivação para levar a vida adiante. E uma mulher orgástica, ela tem estudos que falam que as mulheres orgásticas elas são mais férteis, porque é como se o orgasmo da mulher chupasse ali o líquido quando é jorrado nela, né, pelas contrações. Então facilita a vida do espermatozoide caminhar, encontrar o óvulo quando essa mulher é orgástica, até porque ela também lubrifica mais, o próprio orgasmo gera mais lubrificação. Então olha que fantástico isso que você está falando, que a plenitude, ela precisa atender, sim, todas as dimensões da vida humana, e uma delas, uma básica, instintiva, fundamental, que garante a sobrevivência da espécie, é a sexual. Eu já sei o que você vai dizer, mas eu vou perguntar, porque o povo lá, assim, que está assistindo, mas, enfim, pela sua experiência e pelo que você já sabe sobre isso, né? Que peso tem o sexo, se eu posso chamar de sexo? Eu prefiro falar, eu prefiro dizer, eu prefiro chamar isso de relacionamento. Então, que peso tem o relacionamento na união entre as pessoas, entre pessoas que se dão ou cuja proposta é seguir um caminho junto? Não importa o sexo que cada um tenha, né? Assim, que peso tem o relacionamento quando você coloca a vivência sexual e tudo nesse contexto? Que peso tem isso? Você pergunta também o peso de uma parte do relacionamento que é o sexo, né? Que peso que o sexo tem num relacionamento? Traduzindo seria isso. Uhum. Ele é o diferencial. Porque duas pessoas que decidem viver juntas, independente do gênero delas e tudo mais, se elas decidem viver juntas, são parceiras, são um casal, o que diferencia elas enquanto um casal é o sexo. Porque todo o resto você pode fazer até com um familiar, até com o irmão. Mas o sexo, ele é atributo específico do casal, desse vínculo afetivo. Seja, ele é raiz. Ele é raiz. Sem ele, a árvore vai cair mesmo. E assim, isso, Leal, às vezes é desconfortável para algumas pessoas ouvirem, porque a realidade é que existem muitos casais que não fazem sexo. É difícil acreditar para algumas pessoas, mas não é tão incomum. Ou então tem casais assim que fazem sexo muito esporadicamente, e não é porque tá velho, não. Tá? Já vi vários casos no meu consultório. Fica 1, 2 anos sem ter uma relação sexual. E por que isso acontece? Vários prejuízos no vínculo daquele casal. Tem mulher que deixa de ter tesão no marido para punir o marido, por exemplo. Tem marido que deixa de ter tesão na mulher para punir a mulher, por exemplo. Né? As pessoas, muitas vezes, elas estão tão cheias de ruído, cheia de interferência, e aí ela está muito mais preocupada em pagar as contas, em parecer bonito no Instagram, em sobreviver, e não sobra nem energia para transar, para ter tesão, por exemplo. Mas um casal, ele de fato, energeticamente, espiritualmente, ele é um casal se ele faz sexo. Ou seja, nessas condições aí, ele
fatalmente não está sendo um casal. Ele está sendo assim, parceiro, né? Mas casal, não, porque o casal pressupõe a troca de energia sexual, não pode ser energia só afetiva, não. Senão, eles viram assim uma dupla fraterna, mas não é um casal. E outro assunto polêmico também, tem muita gente que pergunta assim, tem uma quantidade de relações sexuais que é o mínimo, que é saudável. Tem algumas linhas da psicologia, porque a psicologia é um mundo vasto, né? Tem algumas linhas da psicologia que falam que isso é absolutamente pessoal, subjetivo. Eu não concordo com essa linha. Eu já até fui dessa linha, que tem muito a ver com a psicanálise, que foi a primeira escola que eu passei dentro desse mundo psi. Mas até energeticamente falando, e de um ponto de vista, inclusive, espiritual, se uma pessoa não tem uma prática sexual mínima, assim, ela entra em carência sexual e ela tende a atrair alguns problemas por conta dessa carência, dessa energia sexual. Que problemas seriam esses? Abusadores, por exemplo, né? Porque é como se inconscientemente ela quer, ela precisa, mas não está agindo para isso, mas ela tem uma demanda, ela tem uma necessidade disso. Aí o jeito que às vezes a energia do organismo encontra para resolver isso é fazer isso de maneira forçada, por exemplo, por abusadores. E às vezes também entra enlatada, né? Porque entra numa carência, não consegue se resolver de uma maneira mais sadia e acha umas latadas aí pela vida. Tem estudos na Conscienciologia, que foi uma escola que eu passei também, que eles perceberam que assim, o ideal seria que os casais transassem para manter assim na alta essa troca sexual, essa energia, essa satisfação da energia sexual. Seria interessante que os casais transassem de 3 em 3 dias no mínimo. Porque uma relação sexual, ela mantém a satisfação daquela troca sexual, energeticamente falando, por até uns 3 dias. Aí lá pro 4º dia é como se tivesse esvaziado o tanque. Entendi. Ou seja, você se alimenta energeticamente, não da outra pessoa, mas da atividade. Sim, que como a gente disse, né, anteriormente, o orgasmo é saúde. Então, quando você tem um orgasmo, quando você tem um intercurso sexual bacana, porque também não é só orgasmo, né? Tem gente que tem orgasmo até sendo estuprado. Inclusive, geralmente, quando ficam sequelas, é quando isso acontece, que buga, né? Como que eu senti prazer com um negócio que é desrespeitoso, enfim. Mas a nossa complexidade abarca esse tipo de coisa. Então, é importante, assim, que quando a pessoa tem um intercurso sexual bacana, satisfatório, naturalmente um orgasmo flui, se ela não tem nenhum bloqueio para atrapalhar, para fluir o orgasmo, aquilo, nossa, médicos vão te falar inúmeros benefícios, as endorfinas que soltam, né, melhora a sua condição cardiorrespiratória, porque essa movimentação, essa interação, ela faz o coração bater mais, bombear mais sangue, o pulmão amplia a sua capacidade também respiratória, a musculatura recebe um monte de substâncias, elabora metabolismos que, se ela não tivesse aquele intercurso satisfatório, aquele orgasmo, ela não elaboraria esses metabolismos, aumenta a imunidade, acalma, porque a endorfina diminui dor. Então, essa história da mulherada às vezes fala assim, porque eu tô com dor de cabeça. Gente, experimenta, vai transar assim de coração aberto, a cabeça sara. Para de doer na mesma hora. Deixa eu fazer uma traduçãozinha aqui sobre o que você acabou de dizer aí. Eu gosto de criar essas imagens porque isso facilita o entendimento das pessoas. E eu sempre vou estar preocupado com quem está vendo o vídeo, né? Por isso eu presto tanta atenção. Você está dizendo o seguinte, por que você não abandona o ato de respirar? Porque a consequência vai ser sufocamento e tal, não sei o quê. Então você respira e a respiração vai te trazer um monte de benefícios, beleza?
Mas por que você abre mão, então, da sua atividade sexual? Porque o resultado, a consequência, não é visível, como o desconforto da falta da respiração. Porém, a atividade sexual é tão importante ou até mais importante do que a própria respiração. O que você disse aí, traduzindo, é isso. E as pessoas, quando descobrem isso, elas ficam mais próximas da felicidade, né? Porque, traduzindo, se você descobriu isso, você vai passar a valorizar isso na sua vida, e aí, pelo menos digamos assim, a raiz que vai segurar essa árvore que a gente chama de felicidade vai estar lá. Ela não vai cair com qualquer ventinho, né? Exatamente, assim, isso que não é para abrir mão, né, que você falou, da vida sexual e do prazer, ele faz bem para o corpo, do osso até o fio de cabelo e a unha do dedinho, mas faz bem para a vida, porque você apropriado do seu potencial orgástico, você não aceita botar em qualquer cabresto a qualquer custo em você, você não se submete facilmente, você não vira zumbi ou robô facilmente, porque você está conectado com você está conectado com o seu centro básico de energia vital e de prazer.